Direto da redação. O número de eleitores acima de 60 anos está cresceu no Brasil. Esse crescimento foi exponencial, de 74% em 16 anos. E o ritmo supera o crescimento do eleitorado em geral. Então, isso quer dizer o seguinte: o eleitor brasileiro envelheceu. O eleitor, que é a chamada geração Z, 16, 18 anos, é minoria e não decide eleição. O eleitor que decide eleição está no estudo da agência Fonte Exclusiva, aqui no Brasil. Ele é entre 29 até 60 anos de idade ou mais. E o eleitor, o menor índice de abstenção na urna é justamente entre o eleitor, esse eleitor mais velho. Como é que pode, né? Está no estudo aqui, você vai conferir. Mas vamos primeiro aqui a reportagem da Fernanda Cruz. Este casal faz questão de comparecer às urnas, mesmo já tendo mais de 70 anos. Para a idade deles, o voto é facultativo. A gente não vota só para a gente vota para toda a sociedade. Então, eu acho importante, o meu voto é importante, como de todo mundo. E nós somos dependentes da política, então a gente tem que escolher. Escolher aqueles que vão fazer leis para o nosso benefício, para o benefício da população, né? E vão fazer com que a democracia permaneça. Você participar da votação, você está procurando escolher o melhor para o país, qual a pessoa que vai se encaixar, vai poder doar um pouco dele para melhorar o país, fazer as suas leis sem interesse pessoais. Né? Então, isso aqui eu acho importante na eleição, eu participar da eleição. O número de idosos no Brasil saltou de 7% para 16% da população em 3 décadas. Com o envelhecimento dos brasileiros, os idosos aptos a votar aumentaram de 20,8 milhões em 2010 para 36,2 milhões em março deste ano, crescimento de 74%. No mesmo período, a quantidade de eleitores de todas as idades cresceu apenas 15%. O levantamento foi feito pela Nexus com base em dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Nas últimas eleições, 85,7% dos brasileiros com idades entre 60 e 69 anos foram às urnas. Entre os idosos com idade acima de 70 anos, quando o voto não é mais obrigatório, o percentual caiu para 41,1%. Embora apresentem uma taxa de abstenção maior do que a geração 70+, os brasileiros maiores de 70 têm comparecido mais às urnas. Esse público registrou 63,6% de abstenção em 2014, 62,7% em 2018 e 58,9% em 2022. Roberto, que exemplo, hein? O Fabrício, nós muito falamos legal aqui, essa reportagem. eu falei, e ela aqui, a agência Fonte Exclusiva, que faz cruzamento de dados em pesquisas que são realizadas, que faz praticamente, essa extração de dados, ela representa praticamente uma apuração qualitativa das pesquisas. Porque a pesquisa, ela traz muito mais informações do que apenas o que a mídia divulga. Porque a mídia geralmente se atém a quê? A quem está liderando, a quem não lidera, índice indeciso. Então a pesquisa, ela vem com muito mais informações. E o que a agência Fonte Exclusiva faz, além de fazer pesquisa qualitativa, é qualificar os dados de pesquisas que são realizadas por institutos brasileiros. E essa constatação nós já havíamos feito, esse diagnóstico. Por exemplo, vou te mostrar aí, tem uma foto aí sobre a composição demográfica. A maior parte do eleitorado brasileiro hoje, se você for olhar aí, está um pouquinho apagado o papel, ele é feminino. 53,8% do eleitorado brasileiro é constituído de mulheres. O público masculino, ele representa 46,2%. A faixa etária, olha aí, você vê a variável. A faixa etária que decide a eleição no Brasil é o público, que é a maior concentração de votos. Ele vai de 45 anos a 60 anos de idade. Eles representam mais de 60% do eleitorado hoje. Se você for olhar, é um pouco mais ou quase 60%. São 25
mais 27, você que é bom de conta, veja quanto vai dar. Vai dar mais de 60, não é 3,25, 50 e pouco por cento. Quase 60%. Quase 60%. O público aqui que vai de 16 a 44 anos é 46%. E agora, o que é interessante observar aí também é o nível de escolaridade. Quem decide a eleição no Brasil é quem é nessa faixa aqui e situado no ensino médio, que é a maioria, e o ensino fundamental. Surpreendente essa pesquisa, sabia? E quem mais comparece, até o ensino médio é 68%, e ensino superior é apenas 32%. Isso aqui reúne, na verdade, o ensino médio e o ensino fundamental. Fundamental. Dá 68%, é a composição. E a faixa salarial, até de 2 a 5 salários mínimos. E esse público aqui, mulher que decide eleição, onde está esse público aqui? Geralmente são mulheres pobres, de periferia, que depende de renda do governo, de auxílio de governo. Em alguns casos são evangélicas, mulheres que seguem, são religiosas. E mulheres que temem muito pela questão da segurança, a pauta da segurança é muito forte sobre elas. Aí você, quando faz essa leitura aqui, você vai entender muitos movimentos. Por que você entende isso aqui? Por que Lula pode ganhar ainda ser reeleito? Porque o Lula, ele mantém, ele preserva, ele cativa o seu eleitorado nessa faixa aqui com os programas sociais, que é forte a pauta dos programas sociais do governo federal. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, que é o candidato hoje de direita que vai enfrentar o Lula, que está posta aí a pré-candidatura, como é que ele se ancora nesse grupo aqui? Com a questão da religiosidade. Mas ele só tem um apoio aqui de religiosos que frequentam cultos, porque tem um religioso que não tem religião, nesse ele já cai. Mas em quem frequenta culto, ele tem ali uma preponderância, ele tem um pouco mais. Então, o lulismo e o bolsonarismo, eles estão disputando uma faixa de eleitorado, um com pauta conservadora e outra com pauta uma social, balança, um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Não tem espaço para terceira via. E não vejo espaço para terceira via nessa eleição. Situação. Apesar de haver uma exaustão entre o lulismo e o bolsonarismo, essas pesquisas aqui, elas revelam isso. Então esses dados aqui são os cruzamentos de dados. E no Rio de Janeiro, por que a questão da segurança? Há uma tentativa hoje, você veja, de associação da direita com o crime organizado no Rio, com intervenção na LERJ, afastamento, cassação de vereador. Por quê? Essa pauta, ela bate muito forte nessa mulher que decide eleição, que vive de subsistência de governo e que teme pela segurança da família nessas comunidades. Então você entende todos os movimentos e nada acontece por acaso. Todos esses cruzamentos de dados estão nesses documentos aqui, olha, que foi formulado pela agência Fonte Exclusiva, que é um estudo detalhado, é uma análise. Olha, está aqui, análise Fonte Exclusiva sobre o resultado da Paraná Pesquisas, sobre pesquisa CNT, a pesquisa Veritá. Muito interessante isso. É um levantamento, é um relatório que ele é acessível. E bateu tudo direitinho. Tudo certinho. E ele é necessário para tomada de decisões, formulação de estratégias, tanto eleitoral quanto empresarial, para entender e saber para onde o vento está soprando. Para onde... Bem bacana. E surpreendente, tá? Que está fica direcionado. essa... Fica. E as esse pessoas estão achando destaque. muitas vezes que é jovem, faz campanha para jovem, geração Z decide eleição, não decide nada ainda. E é quem menos comparece Jovem à urna. não... exatamente. É quem menos comparece. O voto de 16 aos Não tem 18 é interesse facultativo. Agora o idoso e quem é o esteio de família está preocupado com a renda. A pessoa mais vivida, a pessoa mais experiente, né? Sabe o que já passou na vida e não quer que os outros passem. E o Brasil envelheceu. Nós temos um Brasil mais velho hoje. A população economicamente ativa, ela vai diminuindo. A população jovem vai diminuindo, porque as famílias têm menos filhos. Antigamente as famílias, a prole era numerosa, eram 10 filhos. Hoje é 2, é 1. E tem gente que nem filho tem. Opta por ser tutor de um cachorrinho de estimação. Exatamente. São Filho de 4 patas, né? Que chama. Exatamente. São questões. E mulheres que também que decidem a eleição. Muito interessante mulher esse é dado. um fator preponderante hoje na eleição. O público feminino, obviamente tem relevância o público masculino, mas as mulheres são maioria. Elas são mais de 53% da população.
Né? As mulheres mandando ver. E você tem a variante muito forte de religião em alguns nichos, em algumas comunidades. E a religião, ela vai ter influência no voto para o fiel que frequenta culto, que frequenta a igreja. O fiel que não está frequentando a igreja, não está frequentando o culto... Não tem. Aí você já vai ver uma queda do movimento de direita nesse nicho.